E a temporada de resultados começou. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o resultado do Banco ABC do quarto trimestre. O Banco ABC é um dos bancos que eu tenho na minha carteira, eu gosto dele, já tenho ele há um bom tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse banco e provavelmente nos próximos dias eu vou soltar mais vídeos comentando resultados de empresas da Bolsa. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que o Banco ABC divulgou de resultado. Bom, eu acho que todo mundo está sabendo, óbvio, né, que a gente teve aí o evento de Americanas. Então, a Americanas está passando por um problema seríssimo. O Banco ABC tinha exposição, como vários outros bancos tinham. Então, a gente vai comentar um bocado disso aqui no resultado de hoje. Começando aqui pelo lucro líquido. Então, no quarto trimestre, o banco teve uma queda de 9,5% em relação ao terceiro trimestre, mas uma alta de 22% quando a gente compara com o trimestre do ano passado. Ano contra ano, o banco teve um lucro 40% maior. Então, à primeira vista, para mim, foi um bom resultado, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho mais à frente também o efeito de Americanas. Um outro ponto também, margem financeira pré-provisão. Então, isso aí é antes de provisões para devedores duvidosos. A gente nota que trimestre contra trimestre o banco subiu 3,6%, ou seja, o que teve de maior impacto aqui no resultado do banco foram justamente as provisões. Então, como a gente vai ver aqui, a margem financeira pós-provisões teve uma queda aí de 8%. O que eu gosto de chamar a atenção também é a variação do valor patrimonial por ação. Por quê? Porque o que você tem de direito, né, o que o banco está colocando ali dentro, o que ele está construindo, é o patrimônio líquido dele. E você, quando você compra uma ação de um banco, você tem direito àquele patrimônio. Então, a gente tem dois tipos de remuneração aqui indiretamente. Um é o patrimônio do banco crescendo e o outro é você sendo remunerado via dividendos, juros sobre capital próprio, esse tipo de coisa. Tomando, então, o que houve de aumento do valor patrimonial por ação e do JCP que ele te pagou, a gente teve aí uma variação de mais ou menos 4,2% no trimestre. Então, é como se você, detentor de uma ação, né, acionista do Banco ABC, tivesse tido um benefício, né, tivesse um crescimento do seu patrimônio equivalente a 4,2% num trimestre, o que para mim é um ponto bem interessante. Bom, olhando então o que aconteceu especificamente nesse trimestre, né, então, primeiro, margem financeira. O que é a margem financeira? É o que o banco efetivamente recebe dos seus empréstimos, o que ele recebe junto com operações no mercado e também o patrimônio remunerado da CDI, que é o que ele tem que deixar estacionado. A gente nota aqui que teve um crescimento, isso porque a carteira de crédito subiu, o CDI também subiu, o patrimônio do banco também subiu. E a gente teve, então, para mim, aqui em linhas gerais, foi um resultado bom, já esperado ali dentro do que eu imaginava. Uma outra linha também que eu gostei nesse último ano foi a linha de receita de serviços. Então, o banco ele tem aumentado a sua exposição ao segmento de banco de investimentos. Essa é uma linha que não demanda capital, então é uma linha menos cara para o banco. Todos os bancos gostariam muito de crescer essa linha, mas obviamente que não é uma coisa tão simples. E o Banco ABC tem conseguido entregar um bom resultado. Então, a linha de serviços, né, receita de serviços, apesar de ter caído trimestre contra trimestre, né, o terceiro tri contra o 4, a gente teve um crescimento de 17% ano contra ano. Então, eu gostei desses números. O Banco ABC tem conseguido entregar uma boa linha de banco de investimentos. Despesa de pessoal, aí que a gente já entra na despesa, a gente teve um aumento de 41%, tá? Então, o que tem acontecido? O Banco ABC, ele tem buscado crescer a sua linha de segmento middle market, ele tem feito muitas contratações, isso aí já tem algum tempo. Então, isso daqui não foi à toa, isso daqui é porque eles estão aumentando o número de colaboradores para expandir a carteira de crédito deles. A parte negativa é que no curto prazo isso pressiona os resultados, mas no médio prazo, conforme você vai entrando numa velocidade de cruzeiro, isso tende a gerar boas receitas para o banco. Então, para mim também aqui nada fora do que a gente já imaginava e o que estava no guidance, inclusive, do banco. E aí, obviamente, a despesa de provisão, que eu acho que é o que mais impactou. A gente teve uma despesa de provisão subindo 106%, então mais do que dobrando em relação ao terceiro trimestre, e subindo 150% em relação ao quarto trimestre de 2021. A gente teve aí uma alta considerável, e a gente já vai falar um pouquinho mais à frente o que aconteceu. Então, aqui que a gente tem as despesas de provisão para devedores duvidosos, só para vocês entenderem. Um banco, quando ele tem uma expectativa de tomar calote, ele provisiona um percentual daquelas expectativas. Isso é uma despesa para ele.
E aqui em verde é o percentual da carteira que eles têm que eles tiveram que provisionar naquele trimestre. Então a gente nota que a gente vinha tendo ali na casa dos 0,7% mais ou menos, e de repente veio ali para 1,8%. O que aconteceu? Bom, acho que a gente já sabe, né? Mas antes de continuar, pessoal, eu vou lembrar para vocês, quem estiver chegando, que gosta de ações, que gosta de investimentos, que se inscreva aqui no canal, que ative o sininho para não perder nada. E que, obviamente, para todo mundo que estiver aqui me assistindo, que deixem o like e que comentem se vocês têm as ações aqui do Banco ABC e se vocês gostaram da análise. Bom, então, o que aconteceu, né? A gente teve o efeito Americanas. Apesar do efeito Americanas ter acontecido no começo desse ano, a gente trata isso daí como efeito, né, um evento subsequente. Então, ele não aconteceu no quarto trimestre, mas existe uma regrinha que se o evento acontece até 30 dias depois, foi o que aconteceu, eles podem colocar isso dentro do balanço do quarto trimestre, tá? Então, muitos bancos têm feito isso. O Santander fez isso, o Itaú fez isso e agora o Banco ABC também. O que o Banco ABC, então, tem disposição na Americanas? Mais ou menos 400 milhões de reais é o que eles tinham de exposição Americanas, tá? E para isso, eles provisionaram 117 milhões para o caso. Então, foi mais ou menos um terço do volume que eles têm de empréstimos com Americanas, eles provisionaram. Na minha concepção, eu acho que eles podiam ter sido um pouco mais agressivos, tá? Para mim, isso daqui é o mínimo que eles poderiam provisionar. Então, eu acho que eles poderiam ter sido mais agressivos, ter provisionado já 60%, 70%. A gente tem visto, por exemplo, o Banco Itaú sendo muito mais agressivo em termos de provisão. Isso porque eles já conseguiram limpar esse balanço e deixar uma coisa para 2023 mais leve, tá? O que aconteceu? Então, eles tiveram uma provisão de 117 milhões só para o caso de Americanas. Eles tinham já uma provisão genérica que eles já haviam feito há algum tempo atrás, isso aí foi lá dentro da pandemia, que eles tinham deixado uma caixinha provisionada, uma provisão de caso eles necessitassem, né, uma reserva. E o que aconteceu foi que eles consumiram uma parte aí dessa reserva que eles tinham deixado. Então, assim, para mim, eu acho que eles tinham que ter provisionado um pouco mais, mas entendo, certo? Assim, eles estão dentro da regra, mas eu teria provisionado um pouco mais já para dar uma limpada no balanço. Então, com todo esse impacto, como é que o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é uma das métricas que a gente mais olha para banco, como é que ele se comportou? Hoje a gente nota que desde o quarto trimestre de 21, o ROI do banco ele vinha crescendo e teve ali 17,5% de ROI no terceiro trimestre, só que agora no quarto trimestre veio para 15,3%, impacto justamente de Americanas. O pessoal até coloca que o cálculo teve esse impacto da lojas Americanas, tirou algo como 29 milhões do lucro líquido do banco. Não tivesse tido esse evento de Americanas, o retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI, teria sido de 17,5% em linha com o que vinha sendo no terceiro trimestre, e é um ROI bem alto, tá? Na minha concepção, 17,5% seria excepcional para o Banco ABC. Eu acho que eles conseguem entregar até mais do que isso no futuro. E aí aqui eu trago para vocês o que aconteceu. Então, eles tinham uma provisão reserva com Americanas, perdão, eles tinham uma provisão reserva genérica de 70 milhões, a gente vê aqui 70 milhões em setembro, e essa provisão veio para 9,5 porque eles consumiram uma boa parte disso daí, e uma boa parte disso foi com Americanas. No entanto, o que eu chamo a atenção é que não foi só isso que, em termos de provisionamento, que teve um certo impacto. Uma das coisas que me chamou um pouco a atenção foi a inadimplência de 90 dias, né? Operações com atraso acima de 90 dias. Em azul, vocês vão ver que a gente tem o M, que é de middle market, são operações com empresas de faturamento menor. Nesse segmento, eles operam com empresas que são mais arriscadas, mas que têm spreads, ou seja, eles cobram taxas de juros bem mais elevadas para compensar justamente o risco. Então, assim, para mim, o natural aqui vai ser uma inadimplência mais alta mesmo. Mas essa alta que teve de 1,8 para 2,5 é um ponto de atenção para a gente ver onde é que vai acomodar essa inadimplência, né, esses atrasos. No entanto, a gente nota aqui em azul de novo, vocês podem notar que o saldo de PDD, o que eles têm provisionado, tem sido na casa dos 4,5%. Para mim, eu acho que é um nível de provisão bem adequado. Eu estimo mais na casa dos 3%, que seria o nível de PDD normalizado ali do segmento middle. 2023... tudo indica que vai ser um ano um pouco mais difícil, porque os juros estão muito altos, a gente pode ter algum tipo de freio na economia. Então, eu acho que faz sentido você manter um nível de provisionamento mais alto, sim. Tá? Mas é um ponto, eu acho que chamou a atenção, não só o caso da Americanas, excluindo o caso de Americanas,
teve esse ponto aí que a gente teve inadimplência de middle market subindo. E aí um ponto que eu gosto de chamar a atenção, vamos tentar extrair um pouquinho o que é o impacto de Americanas, tá? Então hoje o banco tem 300 milhões de reais restantes em dívidas da Americanas. Isso daí seria mais ou menos 200 milhões pós-impostos. Então existe um benefício tributário desse prejuízo. Esse benefício seria de mais ou menos uns 100 milhões, ou seja, o banco teria ali uns 200 milhões pós-impostos a reconhecer de prejuízo de Americanas. Isso seria mais ou menos uns 4% do patrimônio líquido do banco. Então a gente está imaginando assim, coloca a zero o valor de Americanas. Isso significa mais ou menos uns 90 centavos por ação. Então vamos fazer um certo cálculo aqui, tá? Hoje o banco tem um valor por ação, valor patrimonial por ação de R$ 23,57. Se a gente excluir Americanas, a gente teria um valor patrimonial ajustado de R$ 22,67. Isso daria um preço sobre o valor patrimonial ajustado de 0,8, o que para mim ainda continua sendo bem barato. As ações já sofreram aí muito por conta do impacto de Americanas. É óbvio, deveria sofrer mesmo, teve uma desvalorização, mas para mim, a 0,8, eu sou um comprador de banco ABC, continuo tendo ele na minha carteira, gosto. Acho que o banco tem tudo para entregar ROIs acima de 17% e negociando num múltiplo bem interessante. Então, para mim, é um banco que eu sigo na minha carteira, tá? Gosto bastante dele. Eu enxergo que a gente vai ter esse impacto de Americanas, mas isso aí é transitório. O que a gente tem que ficar mais de olho, de fato, ao longo de 2023 é como é que o segmento de middle vai evoluir. Eles mandaram, inclusive, o guidance já de 2023, achei que foi um guidance bom, é um guidance bastante ambicioso, mas eles não falam nada sobre provisão para devedores duvidosos, que eu acho que é um ponto-chave que a gente precisa acompanhar no Banco ABC. O histórico do banco joga muito a favor deles, então são pessoas muito competentes, conservadores, e por conta disso eu gosto do banco, ainda mais com esse nível de desconto. Bom, pessoal, de novo, peço para vocês, quem estiver chegando aí, que não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, ajuda muito o canal, e obviamente de comentar aqui o que vocês acharam do vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado bastante, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.